eu diria que nossas experiências passadas, elas foram registradas e condensadas em átomos sementes. Esses átomos sementes, eles, pelas experiências vividas, às vezes negativamente, criaram energias densas, e a junção dessas energias densas pelos átomos de sementes criou um campo de luta interno. E o acúmulo desses átomos sementes, eles dificultam a nossa ascensão. Nós estamos vendo uma borboleta. Essa borboleta, ela tem duas asas. E essas duas asas têm peso diferenciado, né? Então, uma tem um peso mais denso, onde tem os nossos átomos de semente, estão ligados ao nosso campo material, e outra tem o peso mais sutil, ligado aos nossos corpos mais luminosos, vamos dizer assim, né? Então, essa borboleta que vocês estão vendo, né, pelo peso atômico diferente, ela não consegue voar, porque essa asa que tem os átomos sementes, eu diria que ela é muito mais pesada do que essa outra asa que tem está ligada mais aos campos luminosos, né, a nossa essência. Então essa asa ela não consegue bater e levantar essa outra asa. Então ela está pensa, ela ficou mais ou menos paralisada, aprisionada, não é assim? Então aí nós com essa borboleta que tem essas asas diferenciadas, chegou um momento em que agora a luz ela está se intensificando, né? Então, e esses átomos sementes de energia densa, eles já estão conseguindo ser banhados por essa luz para se reestruturarem. E esses átomos se refletem no nosso campo mental e quando eles refletem no nosso campo mental, eles diria assim que eles causam uma distorção da nossa visão. E essa distorção do nosso campo mental, ela impacta em nós, na nossa saúde e nas nossas células, né? Então, essa transformação, ela é necessária para que essas distorções, elas possam mudar, né? Porque com a aproximação da luz aqui na Terra, a velocidade energética da Terra está aumentando. Está provocando desequilíbrio do nosso campo mental. Essa aproximação da luz, né? Onde tudo está sendo banhado pela luz. Então, esse desequilíbrio do campo mental, que é alimentado por essas átomos sementes, né? Ele diria que está fazendo a gente ter um pouco de dificuldade de ter discernimento nas coisas que nós fazemos, né? Quando esses átomos sementes eles se revelam, nós começamos a viver intensamente as vidas passadas, as circunstâncias passadas, que elas se refletem no nosso presente. Então, às vezes, tem circunstâncias muito doloridas, né? Muito sofridas, e nós vivenciamos elas novamente. E a vivência disso é que a vai alimentar esses átomos sementes vai alimentar o nosso campo mental. E essa própria necessidade de alimento desses átomos sementes, né, é que cria circunstâncias em que a gente vai viver um campo de luta. Quanto mais nós vivemos as nossas emoções de medo, de controle, de raiva ou de apego, essas emoções mais densas que nós temos, mais nós alimentamos os átomos sementes, mais nós alimentamos no nosso campo mental. Então é necessário nós sairmos desse círculo vicioso e nós fazermos uma mudança. Mas essa mudança ela não vem dos nossos corpos mais densos, elas vêm da onde? Elas vêm dos nossos corpos mais sutis, vêm da nossa essência. A nossa essência que tem condições para que a gente possa fazer essa mudança. Senão nós vamos continuar o quê? A viver num campo de batalha, atraindo circunstâncias de campo de batalha, egrégoras afins que gostam desse campo de batalha. Quando
esses átomos sementes elas são vivenciados, nós precisamos não nos fixar nessas vivências mais sofridas, né? Então, porque senão a gente não sai desse círculo vicioso. Mas a luz aumentando, ela está transformando. Então, esses átomos sementes, eles começam a ganhar um peso atômico diferente. Então, eu diria assim, esses átomos sementes, vou pegar um só, que tem um peso atômico denso, né? Banhado pela luz e sendo vivenciado na nossa vida no cotidiano, ele vai começar a se reestruturar. Então, vai mudar a maneira como nós enxergamos. Observando essas vivências mais sofridas, nós vamos começar a mudar esse padrão vibratório e vamos conseguir fazer o quê? Que esse átomo semente denso possa se manifestar em um átomo semente de energia mais sutil. E quando nós conseguimos sutilizar a energia desse átomo, então ele vai passar para os nossos corpos sutis, né? E eles não têm peso atômico, eles são leves quando a gente reestrutura numa energia sutil. Quando a gente consegue compreender o invisível no visível das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então eu diria que todos esses átomos sementes, aos pouquinhos, eles vão ser todos vivenciados. Então, quanto mais nós conseguimos vivenciar os átomos sementes e transformar esses átomos sementes de energia densa em energia mais sutil, eles vão passando para essa asa dos corpos sutis. Então, se a nossa borboleta estava assim, ela começa já a ganhar um novo equilíbrio. E essa asa já consegue movimentar um pouquinho ela. Aos pouquinhos, pela vivência desses átomos sementes, nós vamos retirando esses átomos sementes, vamos retirando o peso desses átomos sementes, né? Que eles vão sendo transformados. Até que, aos pouquinhos, todos eles passam a ser transformados e vão habitar agora com novas experiências nos nossos corpos mais sutis, né? Então, os átomos sementes não deixam de existir. É o peso atômico deles é que vai sendo modificado. E quando nós modificamos o peso atômico, fica a experiência como alicerce da nossa caminhada. Aí, então, o que acontece? A borboleta ela já consegue voar. Ela consegue voar com muito mais leveza. Então, ela vai voando, né? E ela vai passando o quê? Como uma borboleta. Vai passando uma hora num campo mais denso, outra hora num campo mais sutil, experiências mais alegres ou mais tristes, mas ela consegue se equilibrar. Como a borboleta mesmo passando de uma flor para outra. Então a gente vai o tempo todo, a gente vai ganhando alegria, leveza, como uma borboleta. Ela não é leve, não é maravilhosa, então ela vai ganhando essa leveza. Para a gente viver com alegria e leveza. Como um peregrino, não é assim? Vivendo sempre as circunstâncias e sabendo se posicionar diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, isso é muito importante para nós. Né? Sim? Então, nós tiramos o peso das emoções que nos ligam à Terra, né? E nós transformamos elas em experiências luminosas que servem para a nossa evolução. Isso mostra o quanto nós vivemos o Pai em nós, diria assim. Né? Essa mudança mostra como o ser humano vive o Pai. Nós podemos observar os nossos irmãos e pelas suas atitudes nós vemos o quanto cada nosso irmão já consegue viver o Pai na sua vida cotidiana. Porque o Pai nós vivemos na vida cotidiana. Né? Na igreja, a gente diria que a gente consegue alcançar um padrão luminoso, né, que nos traz segurança, amparo, proteção. Mas no nosso dia a dia, a gente não sente esse mesmo amparo e proteção. Então, mas nós precisamos aprender a viver o Pai em qualquer circunstância, porque no dia a dia nós aterramos verdadeiramente.
e nas igrejas nós subimos ao céu, não é verdade? Mas a junção mas o Pai é a junção de tudo. Então é a junção do que nós estamos aterrados na nossa vivência do dia a dia, nos momentos de mais elevação, ele é a junção dos corpos densos com os corpos sutis. Então o Pai, ele tem que viver unificado, nada é separado. Porque quando a gente pensa que esses corpos, esses átomos sementes que estão aqui nos corpos mais densos, a gente acha que esse corpo não é de luz. Mas é engano nosso. Ele é um corpo de luz, assim como os corpos mais sutis. Ele tem a mesma luz. Só nós que não conseguimos vivenciar essa luz. Então, ele nunca deixa de ser um corpo de luz. Um campo de luz, assim como os corpos sutis, são um campo de luz igualmente. Tudo é luz. O Pai está em tudo. Por isso que nós estamos aprendendo a vivenciar o Pai em qualquer circunstância. Tudo é o Pai se manifestando em nós, né? Então, e a gente na nossa vida cotidiana, a gente vai observando o quanto o Pai já nos conquistou, né? E mostra o quanto nós estamos vivendo a nossa própria luz. Porque a luz, o que é, senão o Pai em nós?